Oi, e aí, YouTube? Eu tenho que admitir que eu sou uma fã do Nicolas Cage. E isso é porque eu acho ele um dos atores mais instáveis com relação à escolha de papel da indústria do cinema que eu já vi na minha vida. Eu lembro que uma vez um cara comentou que se oferecessem pro Nicolas Cage um papel de uma bunda falante, ele era capaz de aceitar. E o pior é que eu não duvido. E o mais incrível é que quando se trata de Nicolas Cage, ou o filme é bom, ou o filme é ruim, ou ele tá atuando bem, ou ele tá atuando mal. Ele não conhece a palavra meio termo. E eu tava assistindo A Cor que Caiu do Espaço, e aí eu me lembrei de um filme que eu assisti durante a pandemia, que foi Jiu-Jitsu. O filme foi baseado em uma HQ de mesmo nome que foi lançada em 2017, e a história do filme é a seguinte: a cada 6 anos, uma antiga ordem de lutadores de Jiu-Jitsu juntam forças para combater uma raça feroz de invasores alienígenas. E aí eu te pergunto, você precisaria saber de mais alguma coisa? Porque eu não precisei. Tinha luta, alienígenas e Nicolas Cage. Eu não precisava de mais nada pra me convencer a assistir esse filme. E olha, eu não assisti isso aqui enganada não, tá? Eu sabia que ele ia ser um filme ruim, eu só não sabia que ele ia ser chato. Mas antes da gente ir pro filme, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito, deixar um like no vídeo e deixar um comentário pra poder me ajudar. Dito isso, segura minha mão e vem sofrer comigo. O filme começa com um cara que tá fugindo enquanto jogam shurikens nele, e quando ele chega num momento que ele não tem saída, ele decide se jogar do penhasco, acertam 2 estrelas ninja nas costas dele, e quando ele cai na água, ele bate a cabeça. Ele é encontrado por pescadores que levam ele até a base do exército dos Estados Unidos. Eles tratam a ferida dele e depois disso levam ele pra interrogatório, só que ele acabou perdendo a memória. Ele tá tão perdido que ele me deixou perdida. Ao mesmo tempo que ele sabe em que país ele tá, ele também não sabe. Mostram pra ele um objeto que foi encontrado nas roupas dele, ele reconhece aquilo, sabe pra que serve, mas ao mesmo tempo não sabe pra que serve. Ele pergunta onde estão as outras coisas dele, perguntam pra ele que coisas e ele diz que não sabe. Depois disso, os soldados tentam levar ele pra outro lugar, só que aí o cara começa a bater nos soldados usando todo o seu conhecimento de jiu-jitsu. Só que ele começa a bater nos caras sem motivo nenhum. Ele faz isso simplesmente porque ele quis. Mallory, pelo menos a coreografia da luta é boa? Não é uma grande coisa, mas como ele deu um mortal só pra chutar a cara de uma pessoa, eu perdoei qualquer defeito que tivesse na cena. Sem falar que foi aqui que eu percebi que o sangue desse filme era uma manchinha vermelha na tela. A mulher que tava interrogando ele aparece com uma seringa, cujo a ponta parece muito mais de uma caneta do que uma agulha, e coloca ele pra dormir. Quando eu digo que ela coloca ele pra dormir, eu sinto que eu tô falando de uma criança de 5 anos. O que, levando em consideração a mentalidade desse cara, eu não tô tão errado. Mas foi mal, eu desviei do assunto. Voltando, injetam nele um tipo de soro da verdade que não serve pra nada, porque não saiu nada de útil da boca dele, e a continuidade na cena desse filme também não é muito boa. O personagem tá na direita, a câmera amplia, magicamente ele aparece na esquerda. Bingo. A mulher do pescador. Eu queria poder dizer que fui eu que fiz isso, mas não foi. E o pior é que isso aqui acontece várias vezes. A mulher realmente acredita que o desmemoriado não se lembra de nada e decide levar ele pra dar uma volta pra ver se a memória dele começa a fluir um pouco. E eu tô chamando essa senhora de mulher simplesmente porque o filme não comenta o nome dela, eu também não me importo, e daqui a pouco ela vai morrer mesmo, então não sou eu que vou me dar esse trabalho. E uma coisa que vale a pena comentar é que a transição desse filme são quadrinhos, e eles colocam o título do que vai acontecer na cena. Por exemplo, quando ele foi resgatado no mar, o título era o resgate, e o título agora é a reunião. Então a gente já sabe o que vai acontecer. Tem uns monges se aproximando e nitidamente dá pra ver que tem uma pessoa toda vestida de preto atrás dele, que por sinal é o Tony Jaa. Mas os soldados da inteligência do exército não conseguem ver ele. Aí começa uma luta em que os soldados ficam esperando pra poder apanhar do Tony Jaa, e eles só atiram quando querem. E basicamente eles não querem. Ele leva o cara desmemoriado junto com ele, e aí tem uma cena em que colocam a câmera em primeira pessoa, então a gente vê tudo no ponto de vista do cara sem memória. Tem alguns momentos em que a câmera volta à perspectiva normal, só que então jogam o cara em direção à câmera, e aí a gente volta a ter o ponto de vista dele. Mas pelo menos essa cena serviu pra eu perceber que até a poeira que sai dos personagens quando eles batem uns nos outros é feita no computador. Eles conseguem fugir e vão parar no meio de um mato, e então começa a levantar a gente do matinho. Nesse momento eu tive um pensamento intrusivo. Eu fiquei me perguntando se esse povo ficou, sei lá, esperando durante 2 horas, agachados, de cócoras, esses dois saírem da base militar só pra poder fazer essa entrada triunfal. A gente descobre que o nome do desmemoriado é Jake, e enquanto eles estão ali conversando, alguma coisa tá observando eles. A gente sabe que é o alienígena, e esse alienígena, ele é meio que estilo predador. Ele tem camuflagem, visão térmica. Daí aparecem os soldados, temos mais uma cena de luta, e a gente presencia mais uma vez a incapacidade desses caras de acertarem um tiro. O cara estava a um braço de distância da menina, e ele conseguiu errar. O alienígena ataca o Jake, e ele fica inconsciente, então o exército leva ele de novo. Ele é levado pra sala de interrogatório de novo, fazem perguntas pra ele que ele não sabe responder de novo,
novo. Até que o Jake diz que todo mundo precisa sair dali, porque aquele lugar não é seguro. E adivinha só? Acreditam nele. E então, a inteligência do exército decide fazer o que um cara desconhecido está dizendo. Simples assim. Olha, eu vou ser bem sincera. Nesse momento, eu já tinha me conformado com a incompetência da inteligência do exército nesse filme. Então, eu já não tava nem me importando mais. Isso aqui já tava até fazendo sentido pra mim. Vai todo mundo pra floresta e aí a gente vê o alienígena pela primeira vez e, na minha opinião, ele poderia ser facilmente um vilão dos Power Rangers. A mulher morre e o Jake encontra o Nicolas Cage e eles começam a lutar. Ele te queria aqui. Quem? O guerreiro poeta da ficção científica. O homem do espaço. Nesse momento eu senti a minha força vital me abandonando. Os caras do matinho reaparecem e eles voltam pro templo junto com o Jake e o Nicolas Cage. A gente descobre que o alienígena se chama Brax e ele aparece na Terra através de um portal que fica no templo e que se abre a cada 6 anos quando um meteoro passa pela Terra. Ele vem pra Terra pra poder lutar com o Jiu-Jitsu escolhido e mais 8 pessoas, e se ele não conseguir isso, ele destrói o mundo inteiro. E se você tá se perguntando por que Jiu-Jitsu é a luta que o alienígena escolhe pra lutar com seus oponentes, simples, é porque foi o alienígena que ensinou os humanos a lutar jiu-jitsu. Os aliens vieram no planeta Terra, construíram as pirâmides e ensinaram os humanos a lutar jiu-jitsu. Agora faz todo sentido. Depois dessa conversa, eles decidem ir pra floresta pra poder lutar com a versão ninja do Predador. E a gente consegue ver pela primeira vez o rosto dele. E com relação à aparência dele, eu prefiro me abster. O alienígena mata 3 amigos do Jake e o Jake é nocauteado e capturado. De novo. Eu sugiro sentar e aproveitar a vista, porque se a existência da raça humana tá dependendo do Jake, vai todo mundo morrer. O cara já foi nocauteado e capturado mais de 3 vezes. O soldado que capturou o Jake conta pra ele que ele tá seguindo o Brax há 24 anos, mas que nunca conseguiu nada e que muita gente morreu no processo. O soldado já estava ferido por conta da luta que ele teve com o Brax na floresta. E depois de conversar com ele, o Jake deixa ele ali, sozinho, pra morrer. E aí ele acaba encontrando com o Nicolas Cage. Aí tem um flashback com uma câmera giratória que me deixa enjoada e conta que no dia que abriu o portal, o Jake fugiu e foi por isso que o Brax saiu do templo e começou a matar pessoas inocentes. Pelo que conta no filme, o Brax vem pra Terra pra poder lutar com 9 pessoas que foram escolhidas pra isso. Se essas pessoas morrerem durante a luta, ele vai voltar pro planeta dele, durante 6 anos fica tudo bem, até que começa tudo de novo. E com medo de morrer, o Jake foge, e por causa disso o Brax começa a matar pessoas inocentes que ele vê pela frente. Resumindo, a culpa de que pessoas inocentes estão morrendo nesse momento é do Jake, e agora eu dependo dele pra que o planeta não seja destruído. Com todo respeito, eles acreditam mesmo que eu tenho alguma expectativa? Mas tá, o Alien aparece mais uma vez, começa outra luta, mais gente que eu não me importo morre, e quando o Brax vai atacar o Jake, o Nicolas Cage aparece e os dois começam a lutar com suas katanas. Ele acaba morrendo e contam pro Jake que ele era o pai dele. No templo, aparecem os velhinhos que ajudaram o Jake no início do filme e o cara que deveria ser o alívio cômico do filme, mas na verdade ele só é irritante mesmo. O Brax aparece, o Jake luta com ele e quando o portal abre, o Jake joga o alienígena lá dentro junto com uma granada, ele explode, o portal fecha e o filme acaba. O filme tem 1h40, mas se a gente cortar as partes inúteis, deve sobrar uns 30 minutos. E até certo ponto eu tava achando o filme bem divertidinho, com as suas imperfeições. Só que não tem um desenvolvimento de personagem. A história não avança. Parece que tá todo mundo andando em círculos. Chega um momento que cansa. Ah, mas a ideia é boa. Se fosse melhor trabalhada, o filme seria bom. Talvez. Só que assim, esse filme ele é baseado em uma HQ. Ou seja, além de fazer feio, eles fizeram feio com a ideia de outra pessoa. E eu nem sabia que essa HQ existia e eu perdi qualquer vontade de ler ela algum dia. Isso sem falar que até agora eu tô tentando entender como é que eles têm lutas tão mais ou menos, sendo que eles têm o Tony Jaa no filme. O filme teve 27% de aprovação no Rotten Tomatoes e teve críticas como: este foi um dos piores filmes que eu já vi em toda a minha vida. Eu nem sei porque o Nicolas Cage ou qualquer outro ator renomado aceitou participar de um filme tão estúpido. O diretor deve ter estado chapado a maior parte do tempo. Não assista! É o maior desperdício de tempo e de dinheiro da indústria já gasto em um filme. Só que o que realmente me surpreende nesse filme é que o orçamento dele foi de 25 milhões. E é provável que metade desse dinheiro foi só pro Nicolas Cage. Mas o problema é que o filme ele só arrecadou 99 mil. Prejuízo não consegue descrever com exatidão o que aconteceu aqui. O diretor planejava fazer Jiu-Jitsu 2, só que não aconteceu. E eu nem imagino por quê. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Se você tiver algum filme pra me recomendar, deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima e tchau!